A maioria das pessoas vive a vida inteira buscando algo que está à vista de todos, mas que poucos ousam tocar. Elas buscam riqueza no esforço extenuante, na sorte volátil ou na rigidez das planilhas, ignorando o segredo mais profundo e raro. A prosperidade não é uma conquista material, é uma linguagem espiritual. Há quase 100 anos, em uma América dominada pelo barulho de Wall Street, onde o dinheiro era visto apenas como cifras e ações, uma mulher, Florence Scovel Shinn, ousou sussurrar uma verdade que ainda hoje reverbera com o poder de um trovão. O dinheiro tem alma. Não é um objeto frio e inerte, mas um amigo sensível. Ele percebe o afeto e a honra e se retrai diante do medo e da aversão. Imagine por um instante o tesouro da abundância como um hóspede sagrado em sua casa. Como o trataria? Com a desconfiança de quem espera o abandono ou com a reverência devida à própria expressão divina? O mundo sempre nos ensinou a depender da força bruta para arrancar a riqueza da vida. Mas Florence nos revelou que para prosperar é preciso, antes de tudo, aprender a falar. E a fala a que ela se referia não era uma súplica, mas uma ordem silenciosa dada ao próprio universo. Quem se recusa a aprender o idioma da prosperidade, por mais que ore ou trabalhe, estará para sempre condenado a repelir o fluxo da abundância. Por isso que muitos de vocês, que estão ouvindo agora, já tentaram de tudo, afirmações repetidas de forma mecânica, esforços de economia draconianos e longas jornadas de trabalho. Mas sentem que algo invisível, uma barreira sutil, trava a entrada do bem em suas vidas. Florence Scovel Shinn diria com sua clareza inconfundível que o fracasso não reside na sua ação, mas na sua comunicação. Não se trata de uma falha de caráter, mas de um erro de sintaxe divina. Seu sentimento mais íntimo, cada pensamento alimentado e cada palavra proferida age como um contrato invisível assinado com o universo. E se esse contrato for firmado com as letras miúdas do medo, da culpa ou da persistente sensação de escassez, o dinheiro, sendo uma energia inteligente e obediente, se afasta. Não por maldade ou vingança, mas por pura e simples falta de sintonia. A palavra é o poder. É ela que traça a ponte, ou a destrói, entre você e a vasta riqueza que lhe pertence por direito inato. Você está prestes a descobrir como converter essa barreira em um portal, trocando o velho contrato da escassez pela carta de amor à sua própria abundância. A sabedoria que se revela agora é a arte de falar de tal maneira que a própria riqueza em sua essência divina sinta-se convidada e bem-vinda em seu lar e em sua vida. O dinheiro, conforme ensinava Florence, é a energia divina em circulação, um mensageiro que transporta a luz da oportunidade e da manifestação material. Portanto, a maneira como o tratamos é um reflexo direto do modo como tratamos a própria fonte da vida. A mulher, no início do século passado, era frequentemente instruída a uma postura de dependência, a esperar que o bem viesse por permissão de terceiros. Florence inverteu essa lógica, ensinando que somos co-criadoras e que devemos ordenar a abundância, não ao homem, mas ao princípio universal que tudo sustenta. Ela comparava o dinheiro a um servo leal, mas com uma exigência inegociável. Ele requer respeito, e o respeito aqui transcende o mero desejo de possuir. Ele se manifesta no reconhecimento da centelha divina, oculta em cada nota, cada moeda e em cada transação. Você precisa tratar o dinheiro como trataria um convidado sagrado. E se o universo é um espelho gigantesco da mente, refletindo fielmente a forma da nossa palavra de volta para nós em experiências, o que a sua fala está decretando neste exato momento? Dizer "eu não tenho dinheiro" não é uma descrição da realidade. É a assinatura de um decreto, uma ordem expressa para que o vazio permaneça. Em contraste, declarar com convicção que o dinheiro flui para mim com facilidade e alegria é emitir um chamado irresistível, uma frequência que o universo reconhece e atende. O dinheiro, ela dizia, se comporta como a água.
Ele corre e flui apenas para os lugares onde há espaço. E esse espaço se cria dentro de você, não fora, quando há o ato corajoso de soltar os velhos grilhões do medo, da vergonha e daquele ressentimento profundo em relação à prosperidade alheia. A prosperidade para Florence jamais foi uma questão de mero acúmulo material. Ela era sinônimo de harmonia divina. Quando uma pessoa estabelece a paz com a energia do dinheiro, um milagre de alcance muito maior se manifesta. É a cura que se estende para a autoimagem, o restabelecimento do senso de merecimento. É por isso que ela insistia tanto em tratar o dinheiro como um ser sensível. Assim como a planta responde ao carinho e ao cuidado diligente, o dinheiro é totalmente responsivo à sua vibração. Se você o trata com desprezo ou negligência, ele se esconde. Mas se você o honra com gratidão e alegria, ele floresce e se multiplica em sua direção. Feche os olhos por um momento e imagine a energia do dinheiro ao seu lado. Se ela pudesse lhe encarar, qual seria o olhar devolvido? Seria um olhar de carinho e reconhecimento mútuo? Ou um olhar de profunda desconfiança? Essa visualização singela é a radiografia exata de sua atual relação com a vasta abundância do universo. Nas décadas de 1930, enquanto a Grande Depressão espalhava o pânico, o medo e a miséria, e multidões clamavam por emprego e por pão, Florence Scovel Shinn promovia uma revolução silenciosa. Ela reunia pequenos grupos de mulheres, não para chorar as perdas, mas para orar, meditar e declarar a prosperidade. A postura não era de fuga da realidade, mas de ativação do poder criador. Ela ensinava que nossas palavras são sementes, e a lei é inquebrável. Colhemos apenas aquilo que ousamos semear com o verbo. Em seus ensinamentos, ela revelava que o dinheiro é, na verdade, uma força divina que se disfarçou na forma de papel, de nota ou de moeda. E quando estabelecemos uma relação de reverência com essa força, ela se converte em nosso parceiro mais leal e jamais em um inimigo a ser combatido. Os relatos de suas alunas beiravam o milagre. Heranças que surgiam do nada, curas emocionais profundas, oportunidades de negócios que pareciam cair de um céu bondoso. Contudo, Florence tinha uma explicação para a aparente magia. Nada cai do céu. Você apenas teve a coragem e a clareza de pensamento para abrir o portal certo. Ela confrontava diretamente a crença enraizada e perigosa de que a espiritualidade e a riqueza material são incompatíveis, ou de que quem ama a Deus deveria, por obrigação, renegar o dinheiro. A pobreza, ela dizia, não é um atestado de pureza da alma, mas um sinal inequívoco de um profundo bloqueio na consciência. Ao lutar contra a energia do dinheiro, muitos estão, na verdade, negando a si mesmos o próprio fluxo da vida. Essa percepção é transformadora. Uma de suas alunas, Neusa, uma professora com forte crença de que ser espiritual era sinônimo de viver com o mínimo, chorou ao ler essa revelação. Pela primeira vez, ela compreendeu que negar o bem material era uma forma inconsciente de negar a vastidão da própria vida. A partir desse ponto de virada, Neusa adotou um mantra poderoso. Eu e o dinheiro somos um só em propósito divino. Em pouquíssimo tempo, surgiu um convite para palestrar, seguido da oportunidade para escrever um livro. Mas o milagre real, ela confessou mais tarde, foi a cura da culpa. Ela parou de se sentir culpada por querer viver bem, e essa paz interior abriu o canal para que o divino se manifestasse em sua matéria. O dinheiro, em sua essência, não é o fim da jornada, mas o meio pelo qual a divindade expressa a sua bondade tangível. Portanto, quando você tem o gesto de pagar uma conta com amor, abençoa o fluxo da vida. Quando a gratidão é o primeiro sentimento ao receber, você está enviando ao universo uma declaração clara e definitiva. Eu estou pronto para receber mais. E o universo, em sua eterna obediência à lei, responde sempre. Para Florence Scovel Shinn, o dinheiro tinha de fato olhos e ouvidos. Ele é capaz de enxergar a intenção do coração que o chama. Por isso, ela sugeria rituais simples, mas de profundo impacto vibracional.
Ela recomendava que se pronunciasse palavras de bênção antes de lidar com qualquer transação financeira, que se evitasse piadas de pobreza que corroem a fé e que se mantivesse uma única nota em casa, intocada, com a função exclusiva de ser um ponto de gratidão. Esses gestos não eram superstição barata, mas chaves metafísicas destinadas a elevar a frequência. O dinheiro é atraído e movido, sobretudo, pelo reconhecimento. Se o tratamos com indiferença, ele se esfumaça. Se o celebramos com alegria, ele retorna a nós multiplicado. Rita, uma jovem empreendedora, aprendeu essa verdade no auge da dor. Após perder o emprego, o desespero a levou a repetir a profecia destrutiva: nada dá certo para mim. E, naturalmente, quanto mais ela falava, mais as portas de todas as oportunidades se fechavam em seu caminho. Em um instante de lucidez, ela ouviu a voz de Florence. A palavra é a varinha mágica do ser humano. Naquela noite, Rita tomou uma decisão de fé, mudou o seu tom e gravou a sua nova verdade: eu sou o canal perfeito da riqueza divina. Tudo o que é meu vem a mim com facilidade e alegria. Nos primeiros dias, a repetição parecia uma tolice imposta à sua mente. Mas em pouco mais de uma semana, a esperança, um sentimento que ela havia esquecido, começou a brotar. Em menos de 30 dias, ela foi chamada para um novo trabalho, superior em todos os aspectos ao que havia perdido. Rita hoje sorri e afirma com convicção: não é milagre, é frequência. O dinheiro, ela descobriu, é o espelho da alma. Ele é neutro e não carrega julgamento, mas reflete com perfeição o nosso estado interior. Se emanamos medo, ele se afasta. Se emanamos amor, que neste contexto é reconhecimento, ele se aproxima. O segredo revelado por Florence é que antes de ver a prosperidade manifestar-se no exterior, é imperativo que ela seja estabelecida e sentida dentro. O dinheiro é apenas a tradução visível da sua relação com aquilo que é invisível. Por isso, a técnica se resume em abençoar o pouco que se tem, conversar com o dinheiro como se ele fosse um amigo íntimo, declarar em voz alta a sua dignidade em recebê-lo e, acima de tudo, agradecer com a fé viva antes mesmo que o resultado se manifeste. O medo cede lugar à confiança, a escassez se dissolve em fluxo e o dinheiro, como um amigo de longa data, retorna para bater à sua porta. Enquanto o mundo moderno se afoga em conversas intermináveis sobre crise, inflação e dívidas, o ensinamento de Florence Scovel Shinn ecoa como um sussurro atemporal e libertador. Ela proclamava uma verdade que aniquila a dúvida. Nada é impossível para o verbo que está alinhado ao divino. Seu trabalho não se limitava às finanças. Ela era uma mediadora da reconciliação, buscava unir o espírito à matéria, a fé ao prazer de viver bem, o sagrado ao cotidiano. Para Florence, viver em plena abundância não era um luxo mundano a ser condenado, mas um ato de amor a Deus. E é aqui, neste ponto de convergência, que o segredo se revela em sua máxima clareza. O dinheiro não é o verdadeiro problema. O problema reside no medo que projetamos e depositamos sobre ele. Ela usava uma metáfora comovente para descrever essa relação. O dinheiro se comporta como uma criança. Ele corre livre e feliz para quem o chama com genuína alegria e se esconde assustado de quem o persegue com desespero. Toda transformação financeira, portanto, começa com a simples mudança do tom de voz com que você o chama. Não mais com a ponta da culpa ou o nó da ansiedade, mas com a serenidade da gratidão e a certeza da fé. Você já teve a coragem de ter essa conversa íntima com a energia do dinheiro? Não para listar suas necessidades urgentes, mas para expressar a sua gratidão pela vida que pulsa? Já olhou para a escassez e disse: eu confio em você e sei que você pode confiar em mim para gerir a abundância com sabedoria? Florence sustentava a crença de que o dinheiro é uma extensão direta da nossa consciência e, invariavelmente, quando a consciência é despertada e purificada, a abundância desperta e se manifesta junto. Talvez, ao ouvir estas palavras, você sinta um calor no peito, um chamado interior, o eco de uma sabedoria que sempre soube, mas que estava velada. No íntimo,
Todos nós sabemos que o dinheiro não é o inimigo que nos contaram, mas um mensageiro que veio nos recordar a nossa origem sagrada. Somos herdeiros diretos da abundância divina. Ouro não é o que se tem, é o que se reconhece. A pobreza real, ela ensinava, não é a falta de numerário, mas a falta de fé no verbo criador. A palavra, quando carregada de amor e clareza, exerce um poder supremo sobre o ouro. As portas da prosperidade se abrem por dentro quando a sua fala é permeada de amor. Florence ensinava que a prosperidade não é algo a ser conquistado com luta cega, mas algo a ser lembrado. Nascemos com a semente da abundância plantada no cerne do nosso ser, mas o medo e a culpa, alimentados por gerações, a encobrem. A humanidade se distanciou da riqueza quando começou a temer a força da sua própria palavra. Por isso, o ensinamento prático de Florence era que não se trata de quanto dinheiro você consegue ganhar, mas de quanto você se permite fluir. O dinheiro, ela comparava a um rio. Ele detesta ser represado, aprisionado ou controlado por mentes tacanhas. Ele ama o movimento, a circulação, a alegria de ir e vir. Daí a sua prática mais revolucionária: abençoar com a mesma intensidade o que sai com aquilo que entra. Quando pagamos uma conta sob o peso da irritação e do ressentimento, criamos um bloqueio energético no fluxo. Mas quando pagamos com a leveza da gratidão, ativamos e multiplicamos as fontes invisíveis da receita. Helena, uma das alunas de Florence, vivia afundada na queixa. Os negócios fracassavam, as dívidas se acumulavam e até o carro quebrava nos momentos mais críticos. Ela dizia, com o coração amargurado, que o dinheiro a abandonava e que era ingrato. Florence, após ouvi-la, simplesmente sorriu e disse: "Então ele está apenas sendo obediente à sua palavra. Você o declarou ingrato e ele se comporta exatamente como tal." A solução era o convite: convidar o dinheiro de volta, mas com amor, e não com a mendicância da súplica. Helena começou a escrever cartas simbólicas ao dinheiro, pedindo perdão pelo desprezo e prometendo honrá-lo. Em menos de um mês, um contrato inesperado surgiu, transformando sua realidade financeira. A técnica de Florence era a arte da declaração. Declarar não é a repetição mecânica de frases vazias, mas a impregnação da palavra com uma fé viva e inabalável. É falar com a absoluta certeza de que o seu pedido já foi recebido e atendido. Quando declaramos algo, o universo se move imediatamente para harmonizar as circunstâncias a nosso favor. Frases como: "Eu sou um ímã irresistível de abundância", ou "Tudo o que é meu por direito divino chega a mim facilmente e sem esforço", são sementes que regam o jardim do espírito. Mas não basta a boca pronunciar. É preciso que a emoção, o verdadeiro selo vibracional, concorde. Se a emoção ainda for de medo, o trabalho deve ser direcionado para a cura dessa raiz. Certa vez, uma mulher em profundo desespero procurou Florence. Ela havia perdido o emprego e o marido a tinha abandonado. Seu lamento era que o dinheiro a odiava. Florence, com a serenidade que lhe era peculiar, respondeu-lhe: "O dinheiro não odeia ninguém. Ele é neutro, puro, como a luz do sol. Mas se você escolhe fechar as cortinas, ele não pode entrar." Essa metáfora é um dos pilares de seus ensinamentos. O dinheiro é o sol, e nós somos as janelas. Algumas janelas estão abertas pela fé, outras trancadas pelo gelo do medo. A cura começa, de fato, quando decidimos abrir as janelas e paramos de amaldiçoar para começar a abençoar. Florence também falava de um conceito elevado: o casamento espiritual com a abundância. Para ela, o dinheiro não podia ser visto como um mero objeto de conquista, mas como um parceiro de jornada. A sua relação com o dinheiro é, invariavelmente, um espelho exato da relação que você tem com a sua própria essência. Se você o trata com desconfiança, é porque a sua confiança em si mesma está abalada. Você o vê como algo sujo ou impuro, é porque carrega uma culpa ancestral por desejar o bem. O poder verdadeiro só nasce quando reconhecemos o dinheiro
como a manifestação do amor divino, ele é Deus em movimento. E quando essa verdade se estabelece, cada moeda que passa por nossas mãos se converte em uma prece silenciosa. O dinheiro, ela nos lembrava, tem uma função pedagógica essencial. Ele revela o que ainda precisa ser curado em nossa alma. Se o dinheiro gera medo e ansiedade, isso indica que há feridas antigas de escassez clamando por atenção e cura. Talvez sejam as memórias herdadas de mulheres que viveram privações, ou as vozes de mães que repetiam: dinheiro não nasce em árvore, ou de avós que temiam o excesso. É pecado querer demais. Florence ensinava que essas crenças são fios invisíveis que amarram a alma. E o único instrumento capaz de cortá-los é o poder da palavra. A mente é o molde. A palavra é o fogo purificador. E o resultado é a forma da vida que se manifesta. Para transformar essas crenças profundas, ela propunha um exercício diário e potente. Ao despertar, antes que os pés tocassem o chão, a pessoa deveria declarar em voz alta: eu caminho hoje em terreno de ouro. Onde eu piso, a abundância floresce. Essa simples declaração, repetida com fé genuína, cria uma nova programação interna, libertando o espírito da culpa e atraindo experiências compatíveis com a luz do amor. Florence afirmava que o dinheiro não se conquista, mas se convida. Ele só chega quando percebe que há espaço, ordem e harmonia para recebê-lo. Por isso, ela fazia uma advertência crucial: quem persegue o dinheiro de forma desesperada, inevitavelmente o afasta, mas quem o abençoa com leveza, o atrai. Este princípio simples, mas profundamente transformador, reside na verdade de que o dinheiro não responde à necessidade urgente, mas sim à vibração. Não basta dizer eu preciso. É fundamental sentir eu mereço. A vibração do merecimento é o portal que abre a porta de toda a abundância. Ela também via em cada dívida uma lição de fé oculta. Em vez de amaldiçoar as contas que chegavam, suas alunas eram orientadas a abençoá-las, proferindo: agradeço a esta conta por me lembrar da minha infinita capacidade de suprir. Essa sutil, mas poderosa, mudança de perspectiva tem o poder de dissolver a ansiedade, fazendo com que o medo dê lugar à confiança. E, como por encanto, novas oportunidades e soluções começam a surgir. Ao abençoar as obrigações, você está dizendo ao universo: eu confio plenamente no fluxo. E o universo, que é a fonte da provisão, recompensa sempre a confiança inabalável. O dinheiro, ela concluía, tem ouvidos. Ele não apenas escuta o tom com que falamos dele, mas, crucialmente, escuta o tom com que falamos de nós mesmas, porque o dinheiro e a autoestima são irmãos espirituais. Ambos florescem onde há amor e murcham onde existe desprezo e autocrítica. A prosperidade é, em sua essência, a expressão natural de uma alma em profunda paz. Quando a mente está em guerra consigo mesma, o fluxo se interrompe. Mas quando a harmonia é restabelecida, tudo se alinha em ordem perfeita. O homem pobre de espírito é aquele que acredita que o bem reside fora, esperando ser conquistado. Mas o rico de alma sabe que a fonte é interna, inesgotável, e que a fé é o verdadeiro capital. A fé no invisível, no poder que o verbo carrega. Lembre-se, o dinheiro vem e se vai, mas a consciência próspera permanece. Ela é o tesouro eterno, um coração em paz. A prosperidade não está em acumular bens, mas em confiar no fluxo constante, em transformar o medo antigo em fé, a escassez em gratidão e a pressa em paciência serena. Você está sendo convidado a fechar os olhos e a visualizar o dinheiro como ouro líquido, fluindo com facilidade ao seu redor, curando feridas e iluminando a sua vida. Ouro não é o metal, é a luz do divino em movimento. Assuma a sua herança, fale com amor, haja com fé e espere com alegria. Se esta mensagem tocou a sua alma e despertou o seu poder de cocriação, eu te convido a fazer parte desta jornada de transformação. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Segredos da Prosperidade Real, ative as notificações para receber a luz da abundância todos os dias
e compartilhe esta mensagem com ao menos 3 pessoas que precisam aprender a falar a linguagem do dinheiro. Seja um canal do bem em circulação.